você? Espero que você esteja muito bem e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E esse foi um vídeo muito pedido por vocês, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, que é sobre o Wim Hof, ou também conhecido como o Homem de Gelo. Ele é muito famoso por ensinar as pessoas sua técnica e supostamente as pessoas vão conseguir ficar meditando no frio por altas horas, vão conseguir caminhar descalças na neve. Mas é muito interessante que a gente tente entender um pouquinho por trás das afirmações do método e procurar artigos científicos para ver, será que alguém já estudou sobre esse método? Será que ele possui de fato evidências científicas? E é isso que vamos explorar hoje nesse vídeo. O Wim Hof também ficou muito famoso recentemente porque ele participou do episódio 2 do The Goop Lab, que é o reality show, o seriado ou documentário, seja lá como você quiser chamar, da Gwyneth Paltrow, e o episódio chama The Cold Comfort. Esse documentário... Tá, vamos deixar a Gwyneth Paltrow pra lá e vamos falar sobre o Homem de Gelo, The Iceman. É um tema muito interessante e eu gostei muito de pesquisar. Mas antes disso, já deixa o like aqui no Física e Afins pra não esquecer, ativa as notificações e te inscreve no canal. Também clique no Seja Membro para ter todas as nossas lives na íntegra, participar do nosso grupo do Telegram e a partir do mês que vem participar das nossas lives exclusivas lá pelo Japão. O método Wim Hof combina exercícios de respiração, meditação e exposição ao frio. De fato, foi demonstrado que a hiperventilação reduz a resposta do corpo a inflamações, mas as alegações um tanto quanto extravagantes do Wim Hof não possuem exatamente o que chamamos de evidência científica. Em uma entrevista que o próprio criador do método deu, ele diz o seguinte, vamos lá. Entrevistador: acabei de te perguntar, você consegue curar o câncer com esses métodos? E ele responde: acredito que toda doença, qualquer doença, é essencialmente um desequilíbrio do sistema imunológico e que esse sistema imunológico... Pontinho, pontinho, quando o entrevistador interrompe e diz: mas você afirma que até o câncer pode ser vencido com esses métodos? E ele responde: sim, mas a pesquisa adequada é necessária para isso. Eis que o entrevistador diz: tudo bem, está claro, ainda não foi comprovado, mas você acha que é possível? Hof responde: acho absolutamente que há 95% de todas as doenças, entre as quais vários tipos de câncer podem ser curados. É desse tipo de alegação que estamos falando. Wim Hof, também conhecido como The Iceman, é um atleta extremo e é holandês. E ficou famoso pela sua capacidade de resistir ao frio extremo. Inclusive, ele possui 6 recordes no Guinness, até onde eu pesquisei, até o dia deste vídeo. Inclusive, ele mesmo quebrou os próprios recordes mais de uma vez. O Wim Hof também afirma que você pode fazer exatamente o mesmo que ele. Mas como? Comprando o curso para aprender as técnicas. O método Wim Hof é formado por 3 pilares: respiração, terapia fria e compromisso. A respiração consiste em 3 fases, 30 a 40 ciclos de hiperventilação, são seguidos de retenção da respiração e, finalmente, uma respiração de recuperação. O frio é aplicado através de duchas frias e banhos de gelo. O terceiro pilar, a meditação, treina o nosso cérebro para o autocontrole. Segundo Wim Hof, o seu método de respiração aumenta o pH do nosso corpo. Claro que sim, porque a hiperventilação aumenta a excreção do dióxido de carbono, mas isso não quer dizer que seja uma coisa boa. Essa hiperventilação produz um estado temporário de alcalose respiratória, uma ruptura anormal da homeostase ácido-base. Quando a hiperventilação cessa, o equilíbrio ácido-base volta rapidamente ao normal. Se essa hiperventilação persistir, a pessoa pode desmaiar. O próprio Wim Hof adverte que o seu método não deve ser usado em situações onde estar acordado, ou seja, não desmaiado, é uma obrigatoriedade, como por exemplo, dirigir ou mergulhar. De fato, existem relatos de mortes relacionadas a praticantes do método Wim Hof.
Bem, o Wim Hof alega uma infinidade de benefícios para os praticantes do seu método. Vou incluir alguns aqui. Aumento de energia, melhoria do sono, maior foco e determinação, melhor desempenho esportivo, maior força de vontade, níveis reduzidos de estresse, maior tolerância ao frio, recuperação mais rápida, criatividade aprimorada e um sistema imunológico mais forte. O próprio sugere que o seu método pode ser útil para tratar câncer e diversas doenças imunes. Agora vamos falar sobre os estudos científicos envolvendo o método Wim Hof. Eu vou citar apenas alguns aqui neste vídeo, mas deixarei referências externas para você. Já vai deixando o like, te inscreve aqui no canal e vem comigo. Se tu tiver uma sugestão de vídeo, também deixa aqui nos comentários que eu dou sempre uma olhadinha. Chegou a hora que vocês esperavam, estudos científicos. Vamos lá! Vou citar alguns estudos científicos que foram feitos com o próprio Wim Hof e outros estudos que foram feitos relacionados à técnica Wim Hof, e depois vamos para estudos que são mais críticos ao assunto, ou seja, não são estudos especificamente promovidos pelo próprio Wim Hof. Alguns cientistas relacionam o tipo de meditação e técnica de respiração promovida pela técnica Wim Hof com uma meditação muito conhecida tibetana chamada Jitumo ou Getumo, não sei a pronúncia tibetana correta, mas é uma meditação praticada por monges há muitos anos. Um estudo de 2013 de fato mostrou que a respiração promovida e forçada durante a meditação de Jitumo pode sim elevar a temperatura corporal, mas a temperatura corporal está restrita durante a prática de meditação, ou seja, a tua temperatura corporal não vai permanecer elevada quando a prática é cessada. Os estudos mostraram duas maneiras pelas quais a percepção da temperatura foi mediada. Uma, o calor é gerado por contrações musculares necessárias para a respiração forçada. E dois, a percepção do calor é aumentada através do foco intenso nas sensações internas. Um estudo de 2018 mostrou que o próprio Wim Hof mostra esse mesmo tipo de aumento de calor durante a prática de sua técnica. Vamos explorar esse estudo já já. Este estudo foi feito com o próprio Wim Hof dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional. Os pesquisadores mostraram que o próprio Wim Hof foi capaz de ativar áreas do cérebro que influenciam a percepção do frio, bem como áreas cerebrais superiores envolvidas em descobertas de foco que foram apoiadas em outros estudos também similares. Este estudo também colocou um traje no próprio Wim Hof e esse traje ia tendo uma alteração de temperatura, mas aparentemente ele manteve a temperatura do seu corpo constante. Esses foram os estudos feitos diretamente com o Wim Hof ou estudos relacionados à técnica Wim Hof. Não existem muitos estudos sobre esse método Wim Hof especificamente. Existem várias limitações e críticas quanto aos estudos, por não haver o duplo cego, controle, grupo de intervenção. E aí agora a gente vai falar sobre um outro conjunto de estudos que tentou ser mais crítico quanto a isso. Eu acredito que todos os estudos são interessantes. O método parece ser um método bem interessante, o próprio Wim Hof parece ser um personagem interessante. A minha única preocupação é em relação às alegações extraordinárias. Como o próprio Carl Sagan disse, para alegações extraordinárias precisamos de evidências extraordinárias. E até o momento não encontramos evidências extraordinárias. Um estudo de 2014 com dois grupos, o de controle e o de intervenção, ou seja, um grupo foi treinado com a técnica Wim Hof e outro grupo não foi. E aí os cientistas analisaram as diferenças desses dois grupos de seres humanos diante das adversidades envolvendo o frio. Os pesquisadores encontraram que o grupo treinado pelo método Wim Hof possuía aumento na liberação de epinefrina, levando à redução da resposta inflamatória quando comparado ao grupo controle. Nesse primeiro estudo, os cientistas concluíram que
os seres humanos podem até voluntariamente influenciar seus sistemas nervosos autônomos, que alteram a função do sistema imunológico. Esse foi um estudo de 2014, um primeiro estudo. Algum tempo depois, os cientistas fizeram um artigo de acompanhamento, que a gente chama de follow-up, e eles chegaram à conclusão de que o placebo tem um papel principal, primordial, durante esse tipo de técnica. Talvez o próprio efeito placebo faça com que os resultados observados sejam possíveis. Eu já tenho um vídeo aqui sobre efeito placebo, 40 minutos de vídeo. Vão assistir depois daqui. Já deixa o like, te inscreve e considere tornar-se membro aqui no Física e Afins, clicando em Seja Membro. Alegações do método que dizem que a hiperventilação causa redução nos níveis de monóxido de carbono no nosso corpo são verdade. A hiperventilação é conhecida por reduzir os níveis de dióxido de carbono, CO2, no nosso corpo. Algumas alegações do método Wim Hof envolvem dizer que esses níveis permanecem reduzidos durante muito tempo após a finalização de uma prática, de uma sessão de meditação com hiperventilação, etc. Entretanto, não existe nenhuma pesquisa científica que confirme essa alegação. Outras alegações do método envolvem dizer que essa técnica aumenta o tecido adiposo marrom do nosso corpo. Só que nenhuma evidência científica ou estudo científico corrobora essa alegação. O tecido adiposo marrom é o tipo de gordura no nosso corpo que é usado para a produção de calor, ou seja, termogênese sem tremores. Para quem não sabe, o Wim Hof possui um irmão gêmeo. Curiosidades, isso não é muito comum. E tem estudo científico envolvendo o Wim Hof e seu irmão gêmeo. Então, o irmão gêmeo dele não pratica a técnica do Wim Hof e é conhecido por ser bem mais sedentário e não ser um atleta nem nada disso. O estudo científico que analisou o Wim Hof e seu irmão gêmeo mostra que ambos possuem níveis mais altos de tecido adiposo marrom que pessoas comuns. Ou seja, eles teriam uma maior tolerância ao frio do que o indivíduo comum, do que meros mortais que não possuem níveis altos desse tecido adiposo marrom. Os estudos não sugerem, não mostram que pessoas que praticam o método Wim Hof vão aumentar os seus níveis de tecido adiposo marrom, embora alguns estudos feitos com camundongos mostrem que quando o camundongo é exposto ao frio repetidas vezes, os níveis de tecido adiposo marrom podem aumentar, embora não possamos fazer uma extrapolação entre seres humanos e camundongos, mas são resultados interessantes. Existe um artigo muito interessante de um holandês chamado Van Herp, onde ele escreve páginas e páginas fazendo um debunk do método Wim Hof, e ele fala muito bem que muitas alegações são apenas alegações que não possuem nenhuma evidência para que a gente acredite que esse método seja de fato tão maravilhoso e magnífico. Inclusive, ele escreve, e eu concordo, que o fato do Wim Hof possuir uma resistência tão grande ao frio é um fato muito interessante que merece mais estudos. Agora, as alegações à parte são bem complicadas. Inclusive, um outro problema é que o próprio Wim Hof aparentemente acha legal as pessoas falarem de pseudociências envolvendo o método dele, ou seja, ele sempre tenta dar um verniz científico para o método dele, que algumas evidências parecem interessantes, mas, por exemplo, o próprio Wim Hof sempre andou de pé no chão e nunca falou sobre aquela técnica do aterramento, o grounding, que a gente já fez um vídeo aqui também, mas pessoas relacionadas a ele começam a fazer esses links e para ele tá tudo bem. Eu acho que se ele quer dar um caráter científico, ele não devia permitir essas pseudociências envolvendo a técnica dele. Afinal, o nosso corpo não precisa
dar uma descarga elétrica na Terra. Resumindo, a ciência mostrou que a hiperventilação reduz a resposta inflamatória do corpo, mas nem sempre isso é um efeito desejável. Quando é desejável, isso não significa necessariamente que existam aplicações clínicas práticas. A inflamação é uma resposta protetora normal que promove a cura e só se torna um problema quando uma resposta imune hiperativa causa doenças autoimunes. Então, gente, uma resposta inflamatória nem sempre possui um objetivo ou é algo bom para o nosso corpo. Então vamos ter cuidado com as afirmações. Para encerrar esse vídeo, eu vou deixar a recomendação de um vídeo de um cardiologista que fez um debunking incrível de quase 1 hora sobre o método Wim Hof, com inúmeras referências científicas. Durante a minha busca sobre esse método, eu encontrei esse vídeo e é um vídeo com quase 2 milhões de visualizações. Incrível! Quem entende inglês, sugiro depois do meu vídeo também assistir ao vídeo do cardiologista num canal maravilhoso. Já recomendo o canal também. Então é isso, gente. Para alegações extraordinárias, necessitamos evidências extraordinárias. O Wim Hof parece uma figura interessante, o método parece interessante, mas não temos certezas e evidências científicas que corroborem as alegações. Algumas coisas nós encontramos, como a questão da hiperventilação e do dióxido de carbono, que já é conhecido pela ciência, mas mais que isso é pura especulação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês na próxima semana. Curte, compartilha, comenta esse vídeo. Instagram, Twitter e TikTok, Bibibailas, fisicaiafins.com.br para acessórios, camisetas e canecas. E clique em Seja Membro também. Beijo! E será que vamos todos nos banhar com água fria, em pedras de gelo? Meu Deus, eu quero só um banho quentinho. Tchau!